a essa nossa live, uma série de lives que nós estamos fazendo aí para cada vez mais trazer conhecimento, né, principalmente na prática, para você que está aí, né, começando a sua carreira na liderança, foi promovido recentemente, ou já está, né, como líder, já é o líder em alguma empresa, gestor, e tenho certeza que, mais do que nunca, eu nunca condeno só a teoria, eu acho que a teoria é muito importante, mas quando você para ouvir quem tem experiências na prática, eu acho que ela é muito mais válida, afinal de contas, a pessoa já viveu, já percorreu aquele caminho. E hoje eu estou com a minha amiga, né, gestora, supervisora, caveira, Janiele Diniz. Jane, nós vamos começar em breve, né? Mas é só um comecinho aí para você enviar aí para os seus amigos, eu acredito que já tenha enviado, mas justamente para dar esse tempinho para a galera enviar para os amigos aí e convidar para participar. Mas, vamos falar com você. Que bom, Fábio. Quanto tempo, né? É um prazer Quanto tempo? imenso. É um prazer imenso rever, ouvir sua voz, né? Ouvir toda essa argumentação que você tem, poderosíssima, que me contagia e contagia muitas pessoas. E essa noite tem tudo para brilhar, né? Porque a gente partilhar todo o conhecimento que a gente sabe. Você falou algo muito importante. Ouvir quem já percorreu, quem já passou por aquele estágio, por aquele processo, é muito importante, né? E eu digo isso pelas experiências que eu já vivi e que eu vivo até hoje, né? Então, eu Sim, acho não, eu tenho certeza. Essa noite a gente vai compartilhar muitas experiências que a gente já viveu e também um pouco sim. de conhecimento que a gente tem, né? Eu não sei muita coisa, também não sou a Janiele Diniz aí que você fala, mas um pouquinho dá para a gente desenrolar. Na verdade, nós tivemos a live anterior com o Everton Monteiro e a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre a importância de se ter conhecimento na prática. Como você falou, nós não somos conhecedores de toda a verdade, mas nós temos grandes histórias para contar, grandes feitos realizados, que eu acredito que isso é nosso dever, é nossa missão passar isso para as pessoas. Afinal de contas, a gente tem essa oportunidade hoje de passar o conhecimento, né? Então, através da ferramenta que é o Instagram, o Facebook, enfim, você pode passar isso para as pessoas e assim impactar muitas vidas. Talvez uma palavra que você fale, talvez ela seja tão comum no seu dia a dia, mas para aquela pessoa é uma mudança, é uma virada de chave ali que ela precisava para de fato começar uma nova trajetória na vida, né? E desabrochar, né? Exatamente. Bom, 8 horas e 2 minutos. Quem não me conhece, eu sou Fábio Araújo, tenho 41 anos de idade, sou hoje gestor da Insights Representações, tenho mais de 20 anos de carreira profissional na área comercial, casado com a Camila Fernandes, que acabou de entrar aí, né? Não falei isso porque ela está aqui, mas falei porque eu falo mesmo nas minhas lives. O objetivo dessa live hoje é trazer conhecimento a todos vocês, de uma forma bem objetiva e prática, sem muita enrolação. E hoje eu tenho a minha convidada, né, rasgo elogios mesmo, assim como foi a semana passada, hoje também a mesma coisa, Janiele Diniz. Janiele, você tem aí 5 minutos para você se apresentar, falar um pouquinho para a gente quem é a Janiele, contar um pouco da sua história, tá? Fica à vontade que a live é sua. Eita, responsa, hein? Então, pessoal, boa noite, né? Boa noite, Fábio, mais uma vez. Boa noite a todos. Eu sou a Janiele, né? Mais conhecida como a Janiele Diniz. E já trabalho aí nessa área, né, de liderança há um bom tempo. E atualmente gerencio o setor administrativo da GRC Cursos. E recentemente assumi aí também uma outra liderança agrupada, que é a cobrança de mais 2 escolas. Está vindo uma terceira, fiquei sabendo aí semana passada. E trabalhei com o Fábio, a gente tem grandes resultados, grandes histórias, né? Já tive o prazer enorme de trabalhar com ele. A gente trabalhou numa equipe caveira, uma equipe águia, né? Como diz o Everton sempre para a gente, eu ouvi muito isso dele. E é isso. Sou casada, né? Tenho uma filha, que é o amor da minha vida, Pietra. Fábio viveu aí os primeiros anos, né, Fábio? Fábio, Verdade. preciso sair.
Né? Então, a Pietra hoje está com 6 anos, vai fazer 7 em fevereiro, passa rápido pra caramba. E é isso. Show de bola. Bom, Janiele, o nosso tema hoje é sobre liderar para transformar, né? E assim, de acordo com a sua experiência, o que você já viveu, o que você já passou aí na sua carreira, o que você considera liderar para transformar? Liderar para transformar, aparentemente, é fácil, né? Mas quando a gente começa a pegar cada pontinho, cada detalhe, você começa a perceber que é um tema bem carrasco, né? Da gente debater. Porque a liderança, ela abrange vários âmbitos, vários meios, vários pontos. Então, se a gente não souber direcionar, certamente a gente pode dar uma escorregada aí. Mas liderar para transformar, a gente pode estar partindo aí do autoconhecimento. O líder, ele precisa, Fábio, se autoconhecer. Então, para mim, porque assim, toda transformação, ela tem um ciclo, concorda? Sim. Então, toda transformação, ela tem fases, né? Tem todo aquele ciclo, aquela fase, aquele período para poder chegar no alvo alcançado, né? Segundo a Lídia Abdala, né, que ela é presidente executiva do Grupo Saber Medicina Diagnóstica, ela fala exatamente isso, trazendo 3 pontos importantes, que é exatamente, o primeiro deles é a resiliência. Então, a força que o líder tem de conhecer sua equipe, é ali que você conhece e se descobre a resiliência. Então, ela fala exatamente isso. Primeiro, o autoconhecimento. Eu, como líder, preciso me autoconhecer para que eu possa trabalhar esses pontos. Aí ela traz para a gente essa resiliência, onde você precisa conhecer sua equipe, com quem eu estou trabalhando. Quem são as pessoas que eu ensino, que eu treino, que eu cobro, e de onde vem esse resultado. Então, o equilíbrio dele de controlar e dar todo aquele suporte dentro disso. Um segundo ponto, bem relevante também, que ela fala, é a empatia. Né? E é algo hoje muito, muito raro da gente encontrar nas pessoas, não só na liderança, mas em muitos lugares que nós estamos. Né? Então, é muito importante que o líder, é muito importante que o líder tenha essa consciência que ele precisa ter essa empatia com o seu liderado, que é exatamente tá pontuando os pontos fortes e os pontos a melhorar do seu liderado, que é a partir daí que ele começa a descobrir, né, o eu dele, a personalidade do liderado, para que eu possa ter essa empatia de me colocar no lugar dele e saber trabalhar em um ritmo, talvez, nem sempre, dele. Quando o funcionário é bom, que a gente vê que vale a pena a gente fazer isso, né? Porque tem uns fila da mãe que, putz, grilo, que meu liderado não escute isso, pelo amor de Deus. Olha lá, ô chefinha, meu Deus do céu. E para descontrair um pouquinho, né? E um terceiro ponto, não menos importante, é exatamente a cooperação. E eu assumo de verdade que é um fator hoje muito difícil da gente encontrar nos líderes. Porque muitos líderes, eles ensinam ou mostram o caminho e muitas vezes não faz. Né? O liderado, ele não vê o líder fazendo. Então, a cooperação dele ir lá, ensinar, mostrar o caminho e realizar e fazer, eu acho que falta muito no líder hoje. E muito fracasso de muitas equipes é por falta desse processo. Às vezes, falta a coerência do processo, tira a ordem, né? Quando a gente segue um cronograma, um planejamento, uma ordem, a gente consegue ver lá na frente tudo isso. Né? Exatamente. Só uma pausazinha aqui, pessoal, só anotando aqui, então você falou que os principais pontos, né, são a resiliência, primeiro se autoconhecer, não é isso? Isso, o líder. O líder precisa se autoconhecer de fato para que ele possa exercer a liderança de forma resiliente,
ou seja, com resiliência, com empatia e também com cooperação. Seria isso? Correto. Exatamente. Muito bom, Janiele. Muito bom. Você ia concluir aí que eu acabei não te cortando. Nesse terceiro tópico, cooperação, hoje aconteceu até um fato importante lá na empresa, que uma funcionária precisou, ela está no processo de tirar a habilitação, né? E ela assume um cargo lá primordial, digamos assim, né? E hoje eu precisei assumir. Fui lá e fiquei lá a tarde toda para ela poder concluir essa prova lá no Detran, né? E aí chegaram para mim, uma pessoa chegou para mim assim e disse: pô, Janiele, você com tantas pessoas dentro da sua equipe, você poderia ter designado, né, uma pessoa para ter tomado esse posto. E aí eu perguntei, porque assim, eu gosto que as pessoas, quando não fica claro para mim algo, eu gosto que ela conclua. Mas por qual motivo você acha que eu deveria designar outra pessoa e eu não fazer, eu não cooperar? Porque você é a gerente. Sim. Então, eu acredito muito que muitas falhas é exatamente isso, em não colocar a prática desses 3 pontos. Então, quando o liderado vê que o líder está ali, está fazendo, é resiliente, tem a empatia com ele, coopera, age, eu acredito que o resultado, possa ser que ele não venha tão rápido, mas a equipe ela flui de uma maneira mais consistente. Eu assino embaixo o que você está falando, Janiele, porque assim, eu passei por um processo recentemente, até hoje está comigo aqui o meu coach Ricardo Ferreira, grande abraço, Ricardo, nesse processo de autoconhecimento, sabe? Porque assim, você vem realizando práticas de liderança que elas têm grande efeito, mas elas têm prazo de validade. Por que eu falo isso? Quando você aplica somente o seu método, é claro que ele tem eficiência, mas chega um momento que você precisa se autoconhecer porque os tempos mudaram. Né? A pandemia chegou aí e ela mostrou que existe a necessidade de uma renovação da liderança para que ela possa enfrentar esses desafios atuais. Então, quando o líder se autoconhece, ele busca o autoconhecimento, ele começa a identificar práticas que não estão mais de acordo com o cenário atual da liderança. Então, e você começa a fazer, ao invés de ocasionar não só a mudança na sua equipe, você ocasiona a mudança interna, ou seja, você passa para a sua equipe que o primeiro a buscar a mudança é você. E, consequentemente, isso vai acontecer de forma natural, porque ela é automática na sua equipe, né? E é claro que alguns vão sofrer um impacto maior, porque quando a gente fala de mudança, essa mudança não é só favorável ao profissional, exemplo, né? Só para a sua equipe. Às vezes a sua mudança vai causar um certo desconforto para os seus liderados. Então, muitos não vão se adequar ao seu novo método. Porém, ele tem que ser levado em consideração que essa autoavaliação, essa autoconstrução do seu novo líder, ela é fundamental para que você passe para o próximo passo. A empatia, como você falou, é justamente, cara, é incrível isso. Mas eu posso falar por experiência própria que eu faltava em mim, muitas vezes, a empatia para lidar com os meus liderados. Né? É claro que a gente tem um método de liderança, né, como a gente sempre brincou, que é o método tropa de elite, mas nem todo mundo está aberto a esse tipo de liderança, né? Então, você tem que ter a empatia para entender cada membro da equipe se ele está de acordo com esse tipo de liderança que você está aplicando. Porque se não for analisado isso, você perde a oportunidade de ter um resultado muito mais produtivo se você entender o indivíduo, entender o seu liderado de forma individual, né? E outro ponto que você falou muito legal, que é a resiliência. Eu acho não, né? Eu sempre falo que quem acha não tem certeza de nada, mas o líder, né? O líder ele tem que ter essa capacidade de ser resiliente, porque o liderado ele espera isso de você. A partir do momento que ele tem um líder que se desmotiva com facilidade, que perde a sua capacidade de liderança por questões, não digo bobas, porque às vezes você tem um problema pessoal que é difícil você administrar, mas o seu liderado ele não tem culpa disso. Então, quando você sabe administrar isso e não passa para a sua equipe, né, esses problemas de fora, com certeza a sua equipe tem você como uma rocha de verdade.
E a nossa equipe, nossos liderados, eles precisam enxergar no líder essa rocha para que eles possam ali entender que existe uma referência que mostra o caminho e que ele sabe que ali não tem tempo ruim, ele está sempre disposto, porque senão a liderança fraca ela vai gerar liderados fracos também, não é isso? Equipe fracassada, né? Exatamente. O líder não só tem a função de transformar a vida de uma pessoa, como ele tem uma missão. Porque eu, como líder, eu sou responsável pelo fracasso ou pelo sucesso daquele funcionário. Então, é muita responsabilidade. Então, eu não tenho apenas a função de transformar aquela pessoa, tanto como profissional, como até você citou aí, como na vida pessoal também. Então, eu tenho essa missão. Então, é bem... Acho que tem alguns líderes nos assistindo agora, e a gente precisa, líderes, fazer de nossos liderados protagonistas desses resultados. A gente precisa que eles assinem essa novela que eles fazem. Porque de nada adianta eu liderar, eu reter conhecimento, eu guardar para mim. E aí? Como é que fica a equipe? Né? Então, é preciso Exatamente. deixar os seus liderados como protagonista. Essa é a palavra que se encaixa perfeitamente. Protagonista de seus resultados. Muito bom. Pessoal, como a gente já falou, nessa live ela tem o tema Liderar para Transformar. Quem está com a gente hoje aqui é a Janiele Diniz. Janiele acabou de falar uma frase que é importantíssima. Você que foi promovido a líder, você que já é líder, né, de alguma equipe, é muito importante você se atentar para isso que ela acabou de falar aqui. Ó. O líder ele é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua equipe. Então, muitas vezes, o líder, né, quando se diz líder, né, ele imputa na equipe a responsabilidade sobre o fracasso e traz para ele a responsabilidade ou os louros do sucesso. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, deve ser o contrário. Você que é líder tem a responsabilidade, mais do que nunca, de transferir para os seus liderados os louros do sucesso e carregar sobre si a responsabilidade de qualquer erro que a equipe venha cometer. É claro que nunca passando a mão na cabeça, aceitando o mau desempenho, porque a gente sempre falou sobre isso, né, nas nossas reuniões. Quem tolera o mal, sacrifica o bom. Então, você tolerar o mau desempenho, você acaba punindo aquele que está se destacando, que está buscando, né, se superar. Mas você é responsável pelo desenvolvimento dele também, né? Afinal de contas, é um liderado seu. Então, quando você tem essa responsabilidade pelo sucesso da equipe, você volta lá atrás no início da live, quando a gente fala de empatia. Você vai em cada um e descobre a dificuldade de cada um e potencializa aqueles que já estão se destacando e melhora ainda mais, né, ajusta os detalhes daqueles que estão tendo maior dificuldade. Porque você é o responsável, não é o fulaninho, não é o Joãozinho, a Mariazinha que é o responsável. Se ele não está dando certo, você é responsável sim. Certo? É isso, Janelle? E se der errado, a equipe não bateu a meta, o líder falhou em alguma coisa. Exatamente, exatamente. Estou aqui para os comentários aqui, ó. Janelle, precisamos de você por aqui no Rio de Janeiro. Aí, ó, já estou te convidando, já estou oferecendo um passe para você aí, pagando o teu passe, ó. Tá aqui o Bruno, tá com a gente, o Caio mandou um abraço aqui, a Ieda falou, aprendi muito com você, Fábio. Ieda, grande abraço, saudade de você. Glaucio entrou, Michele também está ao vivo com a gente, Janaína mandou um alô aqui, Jane Maise mandou também aqui palmas pra gente, Janiele Silva, estou assistindo, madrinha linda, olha aí, ó. Enfim, ó, o Everton também, muito preparada, mandou para Janiele. Ó, o Thiago Martins também aqui, um abraço, Fábio. Grande abraço, Thiago. Thiago também, em breve teremos uma live, tá, Thiago? Estou guardando o teu lugar aqui na live. Mas é isso. Voltamos ao tema aqui. Janiele, eu não sei como é que foi para você esse período de pandemia, como nós falamos no início aí, veio para separar mulheres de crianças, de meninas, né? E ó, a Dora também acabou de mandar aqui, ó. Você está brilhando aí. Grande abraço, Dora. Bom,
A pandemia, ela veio e ela foi um divisor de águas, né? Ela, de fato, ela mostrou aí quem tem capacidade de conduzir equipes e quem tem a capacidade de afundar barcos e grandes embarcações. Tá ouvindo aí, tranquilo? Deu uma Tá ouvindo, falhada, né? mas Foi agora, foi? tá indo. Então, como eu estava falando, a pandemia ela veio para separar meninas ou meninos de homens, tá? Veio para poder identificar aquele que é capaz de conduzir a sua equipe, independente do que está acontecendo, a um resultado, talvez não aquele que a empresa de fato precisa, mas o melhor que pode ser dado. E tem aquele líder que é capaz de afundar qualquer embarcação aí. A minha pergunta é, como é que você, vendo esse cenário hoje, como foi para você esse desafio de liderança nesse período de pandemia com a sua equipe, diante dessa turbulência toda que foi gerada com a pandemia? Como é que você conseguiu conduzir sua equipe? Gente, foi a pior fase da minha vida, foi essa pandemia. Porque a pandemia, ela nos trouxe coisas assustadoras, né? Dentro de uma empresa, a primeira despesa que o empresário pensa é a redução de quadro. E não é um É verdade. empresário, não é um empresário que demite, é o líder, é o É verdade. gestor. Fui eu. Então, assim, foi um momento muito, muito impactante na minha vida pessoal, porque eu tive que trazer a empresa, eu tive que trazer o meu trabalho para dentro da minha casa. A minha Sim. filha, o meu esposo, a minha família viveu, trabalhou comigo. Então, foi muito difícil. Então, pegando esse gancho, a gente começa a perceber, Fábio, e descobrir o quão a gente é forte. O quanto talento o líder tem guardado, que muitas vezes guardado, deixa guardado para usar daqui a pouco, né? E chegou a pandemia para desabrochar e tirar de dentro tudo isso que aconteceu. E o maior desafio para mim nessa pandemia foi exatamente o meu desejo de transformar. Eu queria transformar e além de transformar, eu queria acrescentar, sabe? No mínimo que eu estava longe, eu estava liderando online, eu estava liderando por telefone, algo que eu nunca vivi na minha vida em home office. Então, se liderar presente já é um grande desafio para qualquer gestor, para qualquer líder. Cara, distante, quem é líder sabe disso, né? O que a gente passou nessa pandemia. Então, eu descobri nessa pandemia, eu falo muito pandemia mesmo, porque impactou mesmo a minha vida profissional. Né? Então, eu descobri muitos talentos considerados que muitas vezes, presencialmente, eu não consegui enxergar, e eu assumo isso com muita humildade, eu não conseguia enxergar coisas que, de uma equipe de 10 pessoas, a gente se tornou em 3. E, cara, como foi difícil e, ao mesmo tempo, inovador e prazeroso. Não naquele momento, porque naquele momento a gente não conseguia ver, muitas vezes, o lado bom, né? Mas hoje, a gente, junto, trabalhando nessa mesma equipe, a gente consegue ver o quanto que a gente se superou e o quanto que foi difícil. E o quanto que a gente se descobriu. Então, líderes, você que me assiste hoje, nós precisamos deixar a nossa equipe, eu aprendi isso da pior forma, amparada. Porque se a gente não der esse amparo à equipe, quando acontecer um momento surpresa desse, vai assustar e você vai fracassar. O líder vai fracassar, a empresa vai fracassar. O resultado não vai acontecer, não vai vir. E graças a Deus a gente teve... conseguimos manter o resultado, o equilíbrio, graças a Deus, com muito planejamento, com muita estratégia. E planejamento é o primeiro passo, né? A gente precisa parar, planejar o dia, a semana, o mês, como faremos, o que faremos, quais ferramentas usaremos para a gente poder alcançar o resultado final, que era quase impossível, né? Muitos empreendedores, muitos empresários
Muitas equipes podem até mesmo assumir isso e concordar. Então, a gente precisa amparar. Ampare sua equipe. Veja qual é a necessidade real da equipe, do seu liderado. Porque juntos, com esse conhecimento, com esse amparo, a gente consegue fazer acontecer. Independente do desafio, independente das más turbulências que vierem. É verdade. Eu acredito que um dos maiores problemas que um líder teve nesse período de pandemia foi ter que abrir mão da sua equipe, né? Eu falo isso porque as primeiras coisas que surgiram logo no início do ano foi temos que cortar funcionários. E aí você se pega naquela situação, cara, mas a minha equipe tá formada, tá redonda. É claro que tem pessoas ali que nem tiveram tempo de desenvolver o trabalho, né? Porque foram pegos de surpresa, às vezes estavam no período de experiência. Mas eu acredito também que ela revelou pessoas que de fato estão ali com a gente, né? Que estão agarradas com você, independente de qualquer coisa. E aí você consegue, às vezes, com menos pessoas, fazer um resultado que talvez 10 pessoas não conseguiriam. E o mais legal de tudo é que você passa a ter mais sensibilidade, como você falou, aquelas pessoas que estão ali, e isso gera, como se você tivesse problema de visão e você coloca o óculos, né? Você sabe muito bem o que é isso. Se você tirar o óculos, né, você não consegue enxergar direito. Aí você coloca o óculos, né? Você coloca o óculos, a sua visão fica como? E a pandemia fez isso com muitos líderes, que é você passar a enxergar de forma mais, como você falou no início, de forma empática, cada liderado. E aí, quando você vai para o processo de seleção, de recrutamento e seleção, a sua visão fica mais apurada na hora de selecionar pessoas com aquele mesmo perfil que das 3 pessoas ou 2 pessoas que ficaram com você. Até porque a gente espera que essa pandemia, e ela vai passar, assim, em nome de Jesus vai passar, porém, a gente não quer formar uma equipe com um pensamento diferente dessas 3 pessoas que ficaram com a gente. Um exemplo, né? É visão de águia mesmo, já formada ali no início, né? É mais ou menos isso. E eu concordo plenamente com você e pego esse gancho que me traz uma recordação de um processo seletivo que eu estou tentando fazer há 3 semanas. Assumo e concordo completamente. Eu não encontro pessoas com o mesmo perfil daquela que eu trabalhei na pandemia. Eu não encontro. Então, a gente começa a ficar mais rígido, mais seletivo, mais do que eu já sou, né? Porque... misericórdia. Então, a pandemia realmente tem esse ponto positivo e casa realmente com o que eu estou vivendo. Faz 3 semanas, Fábio, que eu estou tentando contratar uma pessoa para uma determinada função e eu busco esses asteriscos, esses subtópicos nessas pessoas e está difícil. Está muito difícil. Não falta emprego. Infelizmente, não falta. Estou querendo contratar. Mas não tem a pessoa qualificada, preparada para aquilo ali. Eu vou ter que buscar de uma outra forma, de um outro jeito. Não é o treinamento, ele vem, ele acontece, mas o perfil da pessoa para começar aquele treinamento que a gente já tem para dar, tá difícil. Não tá fácil, não. Eu acredito que muita gente vai concordar aí nessa parte de processo. É difícil perdão. É difícil você conseguir juntar tudo, né, num profissional. Mas o que a gente espera de qualquer um que a gente venha ter participar de um processo seletivo é que ele tenha pelo menos essa característica de ter vontade de fazer acontecer, porque eu sempre falo, o esforço ele acaba superando o talento, né? Você muitas vezes não tem um profissional que é tão capacitado assim, mas ele tem vontade. Quando ele tem a vontade, ele acaba você despeja nele conhecimento, né, dedica a ele o tempo de treinamento e ele acaba ganhando forma da sua forma, né? Mas às vezes é difícil você encontrar até mesmo profissional assim, que às vezes não tem tanto conhecimento e também não tem vontade. Infelizmente é a realidade hoje e cabe a gente peneirar cada vez mais. Então fica a dica aí, você que está, né, liderando equipes, de qualquer maneira, o nosso recado não saia também abrindo
a porta da sua casa para entrar qualquer um, não. Ah, eu estou no desespero, vou colocar qualquer um e depois eu treino. Não faça isso. Gaste o seu tempo, invista o seu tempo no processo seletivo, né, no treinamento, né, pós-processo seletivo, porque com certeza você vai ter problemas, né, saída de funcionário, né, desistência, mas quando você dedica um tempo maior no processo seletivo, a chance de você errar é bem menor do que você sair colocando para dentro pela sua necessidade e, de fato, você vai ter problema lá na frente, porque esse profissional, muitas vezes, não vai ter o mínimo daquilo que você espera que ele tenha para fazer parte da sua equipe, né? Exatamente isso. E é essa cautela que eu tenho, né? Às vezes a equipe está fluindo, o resultado acontece como tem que acontecer, e às vezes chega alguém, como você citou, que nem tem tanta vontade, no desespero já de ter feito 3 processos seletivos, muitas vezes até grandioso, e não ter achado aquele perfil que você quer, né? Então tem que ter muita cautela, e é nisso que eu estou trabalhando. Até porque eu preciso de uma pessoa que tenha o mesmo sangue que eu, que esteja na mesma vibe, no mesmo calor, porque se não tiver, dá para mim não. É isso aí. Ó, quem está aqui com a gente aqui, não sei se você vai lembrar dela, é a Kathleen. Ela colocou aqui, ó, trabalhar para o seu Fábio, dizer que fui o destaque do mês. Realmente. Ó, ela colocou aqui, ó, um verdadeiro líder que incentiva, trabalha junto e participa, certamente levará a sua equipe a atingir os resultados mais desafiadores. É isso aí. O que ela falou faz sentido. Quando o líder participa, ele, como você falou, né, você vai lá e está junto com a equipe. Na verdade, esse é o líder de fato, né? Porque o chefe ele vai mandar, mas o líder ele participa, ele está junto ali na hora do treinamento, né? Enfim, na hora da tristeza, da alegria, ele está sempre junto ali. Com certeza a equipe absorve isso e faz não só por ele, mas ela é motivada a fazer porque ela sabe que tem alguém ali que vai dar o suporte e incentivar ela a ser cada vez melhor, né? O amparo, né? Exatamente. Janiele, o próximo tema agora, eu vou até ler aqui que eu fiz uma colinha, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Cadê ela? O maior desafio de um líder que deseja transformar não é apenas mostrar o caminho, é engajar, motivar e inspirar. É sustentar e reafirmar a relevância da cooperação entre áreas e da parceria entre empresas e seus negócios nessa jornada desafiadora. É uma oportunidade ímpar de olhar cada um de forma diferenciada e estimular uma gestão que dê solidez à base de sustentação de qualquer empresa. Aí eu te pergunto, você acredita, de fato, baseado naquilo que você falou lá em cima, que olhar cada membro da sua equipe de forma individual, claro, de uma forma diferenciada, você consegue ter maiores resultados na liderança? Vou reformular a pergunta para ficar mais breve. Você acredita que, de fato, olhar o seu liderado de forma individual, ela é fundamental para você ter resultados mais positivos na sua liderança? Fábio, eu vou começar a responder essa pergunta tirando um gancho do meu amigo e coach, né, Ricardo Ferreira. Ele fala que no seu curso de líderes, que nós, líder, eu sou responsável e tenho uma missão, e eu até estou trazendo isso para a minha vida, de desenvolver pessoas. Eu não sou líder apenas para ter aquele cargo ou aquele status. Eu sou responsável pelo desenvolvimento daquela pessoa. Eu preciso desenvolver nela o ato mesmo de querer. Antes dela aprender, né? Ela tem que querer. Mas isso é responsabilidade minha de despertar nela o querer. Mostrar para ela, através, aí eu volto àquele primeiro ponto lá, dos pontos positivos, os pontos a melhorar, onde é que aquele liderado, que aquele funcionário tem de melhor, que o funcionário precisa melhorar, para que eu possa, assim, desenvolver nela, não da minha melhor forma, mas de forma que a empatia dos dois, né, porque é recíproco, flua. Então, eu sou responsável e tenho a missão, Fábio, de desenvolver pessoas. Porque, volto e repito, para quem não estava aqui no início da live, o fracasso ou o sucesso daquela pessoa é responsabilidade minha. Hoje, Fábio, eu volto até a lembrar
Quantas pessoas, vou falar isso porque você merece ouvir, quantas pessoas de sua equipe hoje, quantas pessoas da sua equipe, daquela equipe que você liderou lá atrás, hoje são pessoas de sucesso? Não, vou melhorar a pergunta. Quantas não são? Entende? É Você verdade. desenvolveu em muita gente do seu jeito, mas você desenvolveu esse ato de querer. Aquele ato, Fábio, de sair da caixinha e dizer assim, eu quero mais, eu vou voar, eu quero voar. Sabe quando a asa cresce? Um pássaro, uma Sim, calopsita, por exemplo. Se a gente não cortar a asa dela, ela voa, ela vai embora. Então, a asa, ela desenvolveu, o líder desenvolve no liderado essa função, e ele voa e chega um momento que ele precisa ir. Ele precisa fazer mais. Eu não digo nem pela empresa, mas pelo mundo. Porque o líder, ele transforma. A liderança, a verdadeira liderança, ela transforma. Afinal, né, quem não pode ser substituído, não pode ser. É a frase exatamente. que você me falava sempre. É isso E aí. é Ó, isso. A Camila colocou aqui, ó, o desenvolvimento e a evolução dos grandes líderes vem nos momentos de tempestade. Aí descobrimos o quanto somos fortes, é verdade. Assim, Janelle, já que você entrou nesse assunto, eu não gosto muito de falar, porque assim, trazer para mim esse tipo de lembrança é ótima, mas assim, como eu posso dizer, era coisa natural, fazer aquilo ali era parte da minha missão. Então, Automático. quando você fala isso, me lembra exatamente quando eu cheguei na unidade, eu via quantas pessoas estavam ali que tinham potencial, mas estavam perdidas, sabe? Estavam sem perspectiva, ou seja, não sabia do seu potencial. Talvez até sabia, mas não era injetado nela a capacidade de acreditar que aquilo era possível. Então, virar essa chave aí não foi fácil, visto que você tinha muitas coisas negativas no lugar que impedia, muitas vezes, a pessoa bater asas e voar. Mas o que a Camila colocou aqui agora de fato é verdade, porque no meio da tempestade eu consegui identificar ali pessoas que eu enxergava além daquele momento, né? Pessoas que de fato eu sabia que iam gerar coisas grandes no futuro, mas que precisavam passar por um tipo de treinamento de choque. Porque você treinar pessoas no, meu amor, é isso, é aquilo, cara, é legal, isso aí é muito bom. A internet está cheia de gente assim, que acha que a liderança é só no amor. Eu não acho, e não vejo que é assim. Tem hora que você tem que pegar o cidadão pelo pescoço e falar, cara, você tem potencial. E mesmo que aquilo ali, na hora, para ele, pareça ser uma agressão. E eu tenho que reconhecer que muitas vezes passei do limite. Mas era uma outra época. O que eu posso dizer é que a semente ela foi plantada de modo igual para todos. A questão é que como que cada um pega essa semente e cuida dela. Hoje nós temos aí, como você falou, pessoas que estão voando, cara. Eu fico muito feliz, não pelo trabalho que foi feito, né? Porque era a minha obrigação, muito além, né, do resultado, que era o objetivo que se buscava, existe uma coisa nesse meio termo aí, que é o desenvolvimento de pessoas. Então, o mais importante é saber que nesse processo entre a busca pelo resultado e o resultado, existe como é que eu posso dizer, a formação de pessoas. E para mim hoje é motivo de orgulho, claro, eu não posso negar isso, que ver essas pessoas, né, você, Everton, Caio, o próprio Esaú, né, entre outras pessoas que hoje estão despontando, não só na sua carreira de liderança, mas como profissionais. Você Pode lembra da falar. Ellen? Você lembra da Ellen? Lembro, claro. Tá aqui, ó, acho que deve estar com a gente aqui. Assumiu uma gerência agora comercial, cara. Então, é o que eu falo, muitas vezes a gente não entende o porquê de certas coisas acontecerem, né? E eu não estou falando isso de vocês, eu estou falando que normalmente nós somos, eu também estou assim. É difícil a gente entender o propósito no início, mas a gente só vai entender ele lá na frente, quando você está de frente para uma situação onde você começa a olhar para trás e você começa a enxergar alguns pontos que foram plantados atrás. A forma, Fábio, como um líder encara o que viveu lá atrás, como você citou agora, impacto, e hoje vive a mesma situação e a forma com que encara e lida com aquilo ali.
Exatamente, exatamente. E assim, isso é muito importante, ó. Ela acabou de colocar aqui, ó, olha ela aí, ó. Apareceu. Falando nela, ela apareceu, ó. Ellen colocou aqui, ó, minhas referências. Então você vê, para nós, você que está agora aí, né, foi, como eu falei, foi promovido a líder, né, assumiu uma liderança, já é líder. Entenda, não tenha medo e não abra mão dos seus princípios na hora de treinar ou ensinar. Por quê? Muitas vezes, aquilo que você passa hoje só vai ter reflexo daqui a 2, 3, 10 anos, mas vai funcionar em algum momento. Isso você não pode abrir mão. É claro que, como nós falamos no início, tenha esses princípios. Primeiro, se autoconheça. Segundo, tenha a empatia. Depois, tenha a resiliência e seja cooperativo. Esses são os pilares hoje para uma liderança nos tempos de hoje, né? E claro, quando você coloca lá nessa panela aí, você coloca a pitadinha lá do seu modo operandi, como tem o da Janiele aí, Caveira, do Everton Monteiro, o próprio Caio, agora a Ellen, né? Como gestora aí, entre tantos que são líderes, não abra mão do seu modo de liderar, porque ele faz a diferença. Você é único. E com certeza isso vai gerar uma lembrança positiva em algum momento aí, ao imediato, como nós já recebemos vários feedbacks, né, nos nossos bate-papos aí nas salas e nas nossas reuniões mensais, nós tivemos várias conversas boas sobre momentos que nós vivemos ali, mas, consequentemente, eu acredito que hoje nós temos muitas histórias para contar, porque sabemos que tudo que foi plantado lá atrás, ele se aplica hoje na nossa vida profissional e pessoal também. Não é isso, Janiele? Com certeza. Tudo que você faz ecoa para a eternidade. É isso aí. Eu conheço essa frase de algum lugar, né? É claro que ela foi copiada, né? Mas ela poderia ter sido uma frase que você só ouviu lá no filme e passou despercebido. Mas eu gravei ela porque, de fato, ela é verdade, né? O que você faz na vida ecoa para a eternidade e é isso aí. Janiele, então, vamos para a nossa quarta pergunta. Eu hoje estou com as colinhas todas aqui para não perder a linha de raciocínio, tá? Não é porque eu dependo delas, não, mas é para a gente não perder a linha de raciocínio. Ó. Eu sempre costumo dizer que um bom líder é aquele que, Eu acabei de falar isso agora, estava aqui, mas de fato realmente esse pensamento. Ó. Sempre costumo dizer que um bom líder é aquele que, entre metas e resultados, desenvolve pessoas. Isso não pode ser feito apenas 2 ou 3 vezes no ano, mas o tempo todo. Ou seja, o seu principal objetivo como líder, além de dar o resultado para qualquer empresa, é desenvolver pessoas. O que você faz nessa vida ecoa para a eternidade. Daqui a 10, 20 anos, alguém vai lembrar da sua liderança e vai ser marcado na vida por conta disso. Tá? Um bom líder está em busca de seus sucessores, pois, como eu sempre digo, quem não pode ser substituído não pode ser promovido. Eu estava conversando com o Ricardo, né, o Ricardo Ferreira, você citou muito bem ele aí. O Ricardo é um cara fenomenal, convido vocês aí a conhecer o Instagram dele. Também o meu é @FábioDeAraújo7.oficial. Tem o da Janiele aí, que é @Janiele com 2 L's, Diniz com Z. E o Ricardo Ferreira, tá? Coach Ricardo Ferreira. Ele falou uma coisa que é muito interessante, tá? Que é o seguinte, a importância que o líder muitas vezes dá ao cargo dele, e ele fica com medo de perder essa liderança, e por isso ele não desenvolve pessoas. Ou seja, ele tem medo de que algum liderado venha a tomar o cargo dele. Gente, mais uma vez, você que está começando a sua carreira na liderança, não tenha medo. A Janiele vai falar um pouquinho sobre isso, mas não tenha medo. Por quê? Porque o seu maior objetivo é desenvolver pessoas. E se, porventura, essa pessoa vier a tomar o seu cargo, eu tenho certeza que as portas se abrirão em outro momento para você. Mas não se apegue a isso, não se preocupe com isso, até porque isso está atrelado muitas vezes até mesmo à filosofia da empresa. Tá? Não depende só de você. Faça o seu papel, desenvolva pessoas. E se algum dia ela estiver apta a te promover, a substituir você, não encare como uma coisa ruim, encare como uma coisa positiva. Eu vou mudar um pouquinho aqui a linha de raciocínio. Eu pratico jiu-jitsu e uma das maiores felicidades do meu professor é quando algum aluno finaliza ele. Ele não perde a faixa preta por conta disso. Pelo contrário, ele tem a certeza que o aluno dele está com conhecimento bem avançado, né? Então, se porventura, algum momento, a empresa substituir você pelo seu liderado,
O problema não está com você nem com o liderado. Muitas vezes está na filosofia da empresa. Então, um abraço para quem fica e, né, segue a vida, porque muitas portas se abrirão lá. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio, ele diz aqui, ó, meu amigo e coach Ricardo nos ensina em seu curso Líderes de Visão a importância de um líder que não é egoísta, ao ponto de reter conhecimento, tá? E quando se trata em ensinar, muitos líderes, como eu falei, têm medo de perder seus cargos para um liderado, por isso limitam o ensinamento, ou seja, não repassam o conhecimento porque tem esse medo. Geniele, a pergunta para você, com base nessa reflexão, o que você tem a dizer sobre esse egoísmo de alguns líderes? Você se considera egoísta na hora de ensinar, ou você... Me fala um pouquinho o que você pensa aí. Cara, eu tô lembrando de um episódio agora e, meu Deus, uma certa vez eu fui dar um feedback a uma pessoa, uma liderada, e essa pessoa não bateu a meta, né? E aí, no meio do feedback, ela me deu uma desculpa tão, assim, por mais que desculpa é desculpa, ela não tem justificativa, né? Ela me deu uma desculpa tão formulada que eu disse, cara, você está me convencendo dessa sua desculpa. Aí sabe o que ela me respondeu? Isso é seu treinamento. Você me treinou tanto que eu estou preparada para tudo. Até quando eu fracassar. Olha que legal, cara. Cara, aquilo ali, juro, fiquei sem palavras. Isso traz à minha memória agora, que você está falando, porque o verdadeiro líder, Fábio, ele não é egoísta. Quem é egoísta não é líder. Aí você já prestou atenção que tudo volta para o princípio da nossa conversa? Que liderar é uma missão? Então, se eu tenho uma missão de desenvolver Joãozinho, e Maria, ele vai frutificar. Não tem para onde correr, porque a minha missão é liderar. Foi liderado por mim. E lá na frente, o verdadeiro líder, lá na frente, quando vê os frutos, aquele liderado colhendo os frutos, ele vai dizer, cara, eu fiz parte dessa história. Esse é o verdadeiro líder. Né? Então, aquele profissional que tem em si o egoísmo, ele não é líder. Não tem como você... É contraditório você ser líder. Você não desenvolve pessoas. Né? Então, eu tenho essa linha de raciocínio, onde a gente tem essa missão de crescer o funcionário, de agregar conhecimento e prática. E é magnífico quando hoje você enxerga alguém daqui a 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, muito bem sucedido por algo que você fez parte. Na verdade, nós somos o que fazemos, né? O que eu faço, o que eu falo, fica para a história, independente da empresa onde eu estou, de qual equipe eu estou liderando, isso seja dentro da minha casa, seja num grupo na igreja, com os amigos. Na empresa também não é diferente. Então, tudo que eu faço tem um impacto. Então, aquilo eu sou responsável, sim, por aquilo ali. E se eu tenho egoísmo, eu não sou líder. Então, a gente precisa, você que é líder, e você vai concordar comigo quando você pensa, começa a raciocinar. O histórico de vida, né? O histórico profissional que você tem, você começa a perceber que em nenhum momento o verdadeiro líder ele foi egoísta. É verdade. Eu concordo plenamente com você, porque, como eu falei, né, nós não podemos, a partir do momento que você assume essa responsabilidade em ser líder, você não pode reter conhecimento, independente do que aconteça. É a sua missão, é transformar a vida de pessoas. E quando nós falamos em liderar pessoas, a gente se limita, muitas vezes, somente ao meio profissional. E nós sabemos que 99,9% das nossas ações como líderes, nós impactamos a vida pessoal da pessoa também. Né? Então, quando você retém conhecimento, você tá impedindo aquela pessoa, muitas vezes, de crescer pessoalmente. Então, eu falo porque quantas vezes... Né? Oi? Frustrada. Exatamente. Então, assim, quando você tem essa responsabilidade, você não tem como você ser egoísta. Você pode até reter informações
pertinentes a processos da empresa, que aí não tem como. Porém, em relação a conhecimento, sabe, experiências, aquele puxão de orelha, sabe, do bem que a gente fala, cara, tem que ser passado, né? Nós não podemos abrir mão desse princípio que é cada vez mais transbordar conhecimento. E é nossa responsabilidade. Quando nós identificamos que, como líderes, nós temos essa capacidade de influenciar a vida pessoal do nosso liderado, você fica muito mais sensível a repassar essas informações, a dar o treinamento de forma 100%, porque você acredita que aquilo ali vai impactar de fato a vida dele pessoal também. Olha quem está com a gente aqui, ó, Fernanda Del Rio, não sei se você lembra dela. Ai, Com certeza, cadeira de sempre, ó, ela colocou aqui, ó, vou ler aqui, ó. Sempre comparei a figura do líder ao de um maestro regendo sua orquestra. Ele precisa conhecer seus músicos e o potencial de cada um. Precisa também dar o tom e coordenar dar o tom, coordenar, sincronizar e motivar os músicos. É isso aí. Fernanda Del Rio mandou bem pra caramba, né? Nossa eterna controller aí, ela que também é líder nato também, aprendi muito com ela. Mas é isso, a gente sabe que o nosso papel principal como líder é não reter conhecimento e transbordar o máximo que a gente puder aí para que nossos liderados, quando passem por nós, saiam cada vez mais transformados aí. Não é isso? Fábio, você Oi. falando da Fernanda agora, a minha vida, a maior parte da minha vida, eu trabalhei na área comercial. Certo. E hoje eu gerencio o setor administrativo. Ela vai lembrar disso. Muitas vezes eu cheguei na sala dela, ou ela mesma me ligava, né? Sobe aqui, cabeça, para mim te explicar algo. E, cara, o comercial parece que não entende. E parece que Deus disse assim, eu vou fazer você passar tudo que Fernanda passou com você. Ô, Jane, cabeça, meu, é assim, não pode, o administrativo não entende, mas é o comercial, eu preciso trocar, eu preciso demitir, Fernanda, calma, não é assim. Cara, e hoje eu tô desse outro lado, né? E eu aprendi muito, em nenhum momento a Fernanda, ela reteve o aprendizado dela, o conhecimento dela. Senta aí para mim explicar como é a bagaça desse negócio que não pode. Então, hoje eu lembro muito, e até inclusive a gente se falou há um tempo, né? Ela vai lembrar disso também. A briga é grande, a Emerson está dizendo. Ela vai lembrar que eu até falei, pedi algumas instruções sobre esse ramo administrativo. A gente precisa ter esse norte, né? E a Fernanda hoje também é referência para mim, nesse outro lado administrativo. E, cara, não é mole, não. Comercial, hoje eu posso dizer, cara, comercial é putz. Rapaz, eu tô aqui pensando aqui, sabe? É incrível como que foi uma época marcada, né, por grandes resultados. É claro que tivemos muitos erros também, a gente sabe disso, faz parte. Mas como que nós pudemos sabe, fazer uma equipe que ficou marcada? Independente do que aconteceu, o fim que levou, né, a escola, mas a gente sabe que foi marcado por grandes experiências, por grandes vivências, né, sei lá, que levaram trouxeram para hoje, 2020, final de 2020, lembranças de coisas que nós aprendemos lá, com certeza serão repassadas daqui para frente. Isso é muito legal, isso não tem preço. De fato, é um papel do líder, né, cara? Marcar gerações, isso é muito legal. Você vê aí, você falando da Fernanda, eu lembro até hoje, né? Quantas vezes eu estava na sala com ela lá, e ela chamando, né? Vou chamar a Janiele. Então chama a Janiele lá. Chamava a Janiele, subia. Ou então chamava Everton Monteiro, chamava, enfim, aquela galera toda, daquele jeito sorocabano dela de ser. Muito legal, cara. Isso foi uma mistura de culturas que forjou grandes pessoas aí. É claro que a gente sabe que não é a fonte primária, mas podemos aí trocar muitas experiências legais aí nesse período aí, né?
Pessoal, não sei se vocês estão gostando da live, eu particularmente estou amando essa live aqui, trocando altas ideias aí com a Janiele. Espero que esteja sendo produtiva. É claro que é uma live curta, de um tema que é muito abrangente, mas a gente não pode ficar aqui falando a noite toda sobre o assunto. Porém, já vai deixando algumas dicas aí, que em breve teremos outra live aí, se assim a Janiele permitir. Né, Janiele? Que é isso, Fábio? Que horas são? São 8h54, já vamos aí para quase 1 hora de live. E o negócio está legal, está fluindo aqui, está bem legal aí. Coisa Janiele, boa. vamos para a quinta. Na verdade, não é o tema. O tema a gente já sabe que é liderar para transformar, mas um assunto aqui, ó, que eu também coloquei. Nós, como líderes, temos papel fundamental no crescimento profissional, no crescimento profissional de uma pessoa, mas principalmente no seu crescimento pessoal. Acabamos de falar isso agora. Nós temos exemplos claros na nossa carreira de pessoas que, com o treinamento dado, teve não só a sua carreira impactada, mas o seu comportamento fora da empresa também. Acabamos de falar sobre isso agora. A minha pergunta para você é: como o líder pode transformar o profissional ao ponto dessa transformação impactar a sua vida pessoal? Eu quero que você, de forma mais assim, ajustada da pergunta, qual é o fator principal que um líder precisa ter para ele impactar a vida pessoal também do seu liderado? Fábio, eu posso começar dizendo que o funcionário ele passa mais tempo na empresa do que em casa. Verdade. A maior parte do tempo, né? Então, se o meu liderado ele passa mais tempo se eu não tiver a coerência, se eu não tiver o espírito, né, de engajar nele, a vontade dele estar ali, como é que eu vou produzir nele, como é que eu vou transformar nele uma vida pessoal impactante também? Eu, como líder, preciso e tenho uma missão de fazer no meu liderado ele ter metas pessoais. Que é exatamente essa conexão que casa. A partir do momento que eu tenho metas pessoais, e isso o líder também é responsável por isso. Eu tenho que sonhar junto com ele. Para que ele comece a sonhar com suas metas pessoais e bata a meta. E Verdade. Você me consiga lembrou um caso aqui agora? Você me Hã? lembrou um caso aqui agora, que numa dessas essas puxadas de orelha pro bem, eu tinha um vendedor aí mesmo de João Pessoa. E aí tava com dificuldade de bater meta, e eu perguntei: mas o que você quer? O que você quer pra tua vida, cara? Pô, eu não sei o que eu quero. Eu falei: cara, a pior coisa que você pode ter em mente é esse vazio. Né? Eu dei um exemplo da minha vida. Algo que eu queria muito, eu tirei uma foto aqui e colei na porta do meu armário, e eu não sosseguei enquanto aquilo não estava realizado. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente identifica de um liderado o sonho dele, às vezes o cara não sonha nada, mas você desperta ele para que ele pense em alguma coisa e aquilo possa ser a meta dele. Porque se ele tem uma meta fora, é mais fácil ele atingir as metas da empresa do que se ele não tem nada. Porque se ele não tem nada para conquistar, eu sempre falo, vamos falar pelo vendedor, né? Já que a gente está falando da área comercial, para mim um bom vendedor é aquele vendedor endividado. Porque se ele está devendo alguma coisa na praça, ele tem que pagar. Então, o meu objetivo é fazer com que ele compre o máximo que ele puder, um celular, uma casa própria, um carro, porque assim ele vai ter suas metas bem agressivas, né? Agora, quando o cara não sonha, o cara não tem objetivo, fica mais difícil ele atingir as metas da empresa, porque ele não tem as suas metas pessoais, né? Verdade. E uma das falhas, Fábio, de um líder, muitas vezes, a dificuldade dele de trabalhar essas metas pessoais no liderado dele é a falta de feedback. Exato. Uma equipe não flui, não caminha sem feedback, não adianta. O feedback ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ser bem estudado, muito bem planejado, individual e coletivo. O feedback ele tem que ser dado para o liderado, e você é ali que você começa a mostrar para ele, às vezes, as metas pessoais dele. Cara, acorda.
Tu tem que ter meta pessoal na tua vida, senão eu falo acho que todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Se você não tem meta pessoal, não serve para trabalhar comigo. Você está indo para onde? Se você não sabe onde você quer ir, se você não sabe onde você está, como você vai saber onde você quer ir? Então, você tem que ter suas metas pessoais. Sonhe, sonhe, sonhe bastante. Sonhe bastante, porque é sonhando que você consegue aí realizar, às vezes até naturalmente e automático. Sonhando, exatamente. Né? Exatamente. Eu queria mandar um abraço aqui. Se você está falando com uma pessoa que você considera caveira, o nosso caveira mora aí, o pai de todos os ensinamentos que eu tenho e levo até hoje, é o Rodrigo Brandoles, ele está aí com a gente, acabou de entrar. Rodrigo, grande abraço para você, saiba que eu tenho você como grande referência. E estamos falando com a Janiele aqui, que é fruto do seu trabalho também, afinal de contas, tudo que você me ensinou foi repassado para essa galera aí. Então, um grande abraço, você que está aí com a gente. Tem pouco eu não vejo esse cara maravilhoso aí, gente boníssima. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. E ele também é responsável por grande parte da minha formação profissional. Isso que você falou, Janiele, é muito importante, cara. Eu assino embaixo e assim, eu fico muito feliz de saber que esse é o seu pensamento também. Afinal de contas, nós temos que incentivar cada vez mais os nossos liderados a buscar algo maior, né? Faz parte do nosso processo, como você falou, né? Desenvolver os pontos a melhorar, e muitas vezes o ponto a melhorar de um liderado é fazer com que ele se motive a alguma coisa externa, né? Aquilo que muitas vezes move uma pessoa não é só uma promoção na empresa, não é só um salário melhor. O que move ela alguma coisa é uma conquista muitas vezes fora dali, né? Então, às vezes você está... eu já tive pessoas que ficaram felizes, não só com a comissão, é claro que faz parte, mas às vezes ela pode não vir porque você não bateu a meta no mês atípico, acontece. Mas você ir lá e saber que aquela pessoa ela está motivada a buscar algo maior por conta daquilo que vem de fora. Ela fala para você assim, cara, mês que vem não tem como, cara, eu tenho que fazer tal coisa lá em casa, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que rebocar a parede, eu tenho que botar uma laje. Comprar minha casa, trocar de carro, comprar minha casa. Exatamente. Aí você fala, aí a pessoa chega para você e fala assim, você não precisa nem esperar ela chegar para você, ou melhor, você não precisa chegar para essa pessoa e lançar a meta para ela. Ela já vem até você e fala, ó, cara, esse mês não deu certo, mas mês que vem pode contar comigo. Por quê? Não é a meta que você vai colocar para ela que vai mover ela de fato, é aquilo que ela quer conquistar lá fora. Entendeu? Então, nós temos essa capacidade, nós temos que ter essa sensibilidade. Quando nós conhecemos, temos essa empatia com nossos liderados, nós conhecemos tão bem eles que nós sabemos o que de fato move eles, né? Não só na empresa. A gente sabe que o que move um liderado na empresa é um reconhecimento, bons ganhos, uma promoção. Mas isso faz parte. Agora, o que move ele lá fora? Muitas vezes a gente não sabe, né? O liderado deixa isso de passar despercebido. Quando você conhece, né? Você sabe que tem coisa muito maior ali que você pode explorar do seu liderado quando você faz ele enxergar aquilo. Você bota ele, sei lá, você leva ele no penhasco e fala, cara, enxerga aqui o horizonte. O que você está vendo? Não, eu estou vendo, sei lá, uma casa construída ali, estou vendo meu carro ali comprado, eu entrando numa agência e comprando meu carro. É isso que vai motivar ele. E nós, como líderes, temos que ter essa capacidade de enxergar isso daí. Não é verdade? Com certeza. E eu até ressalto algo muito importante. O líder, ele tem que deixar o seu liderado líder também. Porque liderança não é só ter o status, né? Eu sou a gerente, eu sou a supervisora, eu sou a coordenadora onde tudo começa. Mas ele precisa despertar nele esse ritmo de líder também, né? Porque isso é muito importante. Para que ele possa administrar essas metas pessoais e essas metas profissionais, ele precisa ter esse espírito de liderança, o mínimo que seja, para poder administrar tudo isso. Exatamente. Sem querer puxar muita sardinha, mas já que o Rodrigo está aqui, eu vou lembrar de uma coisa que, assim, que ele me ensinou muito. Não foi com palavras, não foi com financeiramente falando, mas uma das coisas que mais me marcaram e até hoje fazem parte do meu processo de liderança é quando você acredita na pessoa, sabe? Uma vez ele falou para mim assim, Fábio, você é um cara que eu posso deixar uma mala de dinheiro com você, que eu sei que eu vou voltar, e tá arriscado eu voltar até com mais dinheiro do que o que tinha lá.
Uma das principais coisas que acontece com o líder é quando ele não tem essa capacidade de confiar no seu liderado, sabe? E reconhecer esse potencial. Tipo, você muitas vezes olha para um profissional e você só enxerga aquele momento dele. Isso é o que nós, ser humanos fazemos, sabe? Fazemos várias vezes. Mas quando você enxerga o potencial daquela pessoa e a capacidade que ela pode vir a gerar através simplesmente de uma confiança, de você estender a mão e falar assim, cara, eu confio em você. Isso faz grande diferença. Eu falo porque você é prova disso, o Everton é prova disso, pessoas que eu estendi a mão e eu não quero nenhum tipo de reconhecimento por conta disso, porque, como eu falei, faz parte do processo. Mas quando você reconhece e fala assim, cara, eu confio em você para assumir essa responsabilidade. Eu confio em você para tomar conta desse setor para mim. Cara, eu confio em você para, a partir de hoje, tomar essa responsabilidade. Isso mexe muito com o profissional, sabe? Quando você, no meio de várias pessoas, você pinça ele e fala no olho dele, eu acredito em você, eu sei do potencial, não importa o que passou, não importa o que aconteceu, vem comigo, cola comigo que eu vou te levantar. E você abraça aquilo ali, simplesmente porque alguém confiou. Então, quando eu lembro dessa experiência, eu fico imaginando como deve ser para o nosso liderado quando a gente tem essa sensibilidade de olhar para ele e falar, cara, eu confio em você. Vem comigo que vai dar certo. Eu estou aqui para... Claro, não estou aqui para ficar passando a mão na sua cabeça. Mas vem comigo que eu confio em você. Cara, isso é fundamental para o sucesso de um liderado. Você concorda comigo ou não, Janelle? Sem sombra de dúvidas, com certeza. A confiança, Fábio, e a credibilidade que você dá ao trabalho, ao perfil, a capacidade que o liderado tem de assumir tal responsabilidade, de executar tal função, tal missão, é algo mesmo. Vamos assumir, confessar que dá um friozinho na barriga, né? Quando a gente, cara, vou confiar, vou passar lá a responsa, vou passar a atividade para que ele possa executar. Dá um friozinho na barriga, porque você sabe que o líder ele tem que correr risco. Né? Ele tem que correr risco. Mas quando o processo ele é feito corretamente, quando você segue os tópicos, aqueles tópicos lá no início da nossa live, fluentemente, acontece. E aí é magnífico a árvore de frutos que dá e muita gente desfruta, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro de uma equipe. Isso aí. Legal. Janelle, infelizmente nós já vamos aí para 1 hora de live, né? Temos aí nosso tempo limitado, até porque, é claro, o assunto principal nós já tratamos aqui, mas eu quero já fazer o convite para você na próxima oportunidade, a gente vir com outro tema aí para trazer aqui nessa live. Eu queria te agradecer mais uma vez por você dispor o seu tempo, né, a sua dedicação, né, por vir aqui falar tudo isso. A live vai ficar gravada, quem chegou um pouco depois aí vai poder assistir essa live aí, tá? Mas, Janelle, obrigado por tudo. É sempre um prazer falar com você. Agradecer a todos vocês aqui que participaram. Eu vou ler alguns comentários aqui, né, que eu não posso deixar de passar despercebido. Deixa eu ver aqui a galera que comentou aqui. Deixa eu pegar aqui. Minha mãe está aí. Mãe, boa noite. Colocou aqui parabéns. A Lô Araújo botou metas são essenciais. Ela escreveu aqui, minha mãe, tem história esses líderes. O Everton colocou aqui, ó, precisamos disso, reunir a galera para trocar conhecimento. Everton, bem lembrado, a ideia é sempre essa. Eu acredito que o melhor conhecimento é aquele que é compartilhado. Reter conhecimento não é característica de nós, líderes, temos que passar mesmo. Esse é o grande objetivo, tá? Para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas através do conhecimento na prática que nós já tivemos. Em breve teremos aí live com a própria Fernanda. Eu ainda não fiz o convite com ela, mas já estou fazendo ao vivo o convite para a Fernanda. Vamos ter a live com o Bruno. Não sei se você lembra do Bruno, nosso eterno coordenador de ensino, né? Para quem lembra dele aí, né? Não. Ele... Chegava lá. Janelle, cara, senta aqui.
Você me fala como conduzir esse setor comercial, pelo amor de Deus! Eu lembro que era assim, ó, sistemas operacionais, sala! Era aquele grito lá que contagiava todo mundo. Em E a breve teremos... palminha, né? Exatamente. É uma equipe muito boa, que tem muito a passar aí, né? Seu conhecimento. Tem mais alguns comentários aqui antes da gente encerrar. Colocou aqui, Fernanda, KKK, me lembro sim, Jane, casar comercial e administrativo é um duelo. Não é, Fábio? Verdade, não é fácil, Fernanda. Para a gente foi complicado demais. O Esaú, Grande Caveira, colocou ali foi um momento fundamental para o desenvolvimento de muitos. Obrigado, Esaú, pela participação aí. Então, pessoal, agradecer a todos vocês que participaram. A Ellen colocou aqui, nossa eterna controller, Fernanda, maravilhosa. Beijos, Fernanda. Pessoal, muito obrigado. Sempre um prazer enorme falar com vocês, reunir essa galera toda aí. É a nossa última live do ano, né? Pelo menos minha aqui, né? Claro, no Instagram vai ter várias lives aí. Mas é a nossa última aqui. Em janeiro voltamos definitivamente. Se você não recebeu o meu convite, com certeza vai receber. Claro que a gente traz o tema antes, passa, a gente troca um pouquinho as ideias, como nós fizemos, Janiele, Everton. A ideia é essa, sempre temas bem relevantes e, claro, conversado antes para que fique uma coisa bem tranquila, para que todos possam seguir a linha de raciocínio e fique uma coisa fácil da gente conversar. Janiele, suas considerações finais, o que você gostaria de mandar um recado aí para a galera? Queria falar alguma coisa? Fica à vontade, a live é sua. Então, né? Agradecer a todo mundo, né, pela participação. Tem muita gente boa aqui que entrou, Fábio. Muita gente que eu nem esperava estar aqui hoje. Escutou muita coisa boa, aprendeu muita coisa. E agradecer a você também pelo convite, por essa experiência maravilhosa, que para mim é recordar, é viver, né? E é maravilhoso. É sempre muito bom estar com você, conversar, partilhar ideias, aprender. É incrível como eu aprendo contigo. E agradecer e estamos juntos. Espero as próximas com script. Com certeza. Script é tudo. Vou seguir o script, prometo. Legal. A minha prima Dora, grande abraço para você, saudade. Botou aqui assim, adorei, aprendi muito hoje com vocês. Cara, esse é o objetivo, a ideia é essa, né? A gente não está aqui para se autopromover, né? Pelo contrário, a gente está aqui para trazer conhecimento. É impossível isso tudo que ferve dentro da gente ficar só com a gente tem que passar mesmo, tá? Obrigado, como falei, por vocês que participaram. Janiele, mais uma vez é um prazer falar com você novamente. Grande abraço para o seu esposo, um abração na Pietra. Em breve, o Everton já me convidou, falei que é muito difícil, mas se Deus quiser, um dia, quem sabe, vou aí com a minha esposa para fazer uma visita, tá? Fábio, mas lugar não falta para você ficar, viu? Venha-se embora, porque a gente tem muita... E tem que ser uma semana de papo, porque você vai ouvir, você vai vir agora para colher os frutos, todinho e comer. Vou sentar na cadeira de balanço com essa barba branca, ficar só olhando a cria. Os bebezinhos cresceram. É verdade. Mas, fico muito feliz, agradeço de verdade a vocês. Um grande abraço para você, para o Neto, para a Pietra, para todos os seus liderados aí, tá? Que você tenha total sabedoria para que possa liderar essa equipe. Não é fácil, mas 2021 está batendo na porta, e 2021 já começou. Eu acho que finalizar com uma live dessa traz à luz muita coisa boa para 2020, 2021. A pandemia, ela serviu, como eu falei, para dar a gente, tirar um pouco a gente da zona de conforto e transformar em líderes e liderados melhores. Então, 2021 já está batendo na porta. Eu tenho certeza que vai ser um ano de colheitas maravilhosas, tá? Eu desejo para você, para todos os que estão aqui hoje, vendo a nossa live, né, que são líderes, que estão buscando ser líder em algum momento, já são líderes, mas estão aí cada vez mais se aperfeiçoando. Então, a ideia é essa. Desejo a todos vocês um ano de 2021 abençoado. Janiele, finalizo por aqui, agradecendo a todos. Lembrando, siga a nossa página no Instagram. O meu é @FábioDeAraújo7.oficial. O da Janiele é Janiele Diniz, Janiele com 2 L's.
Diniz, não é isso, Janiele? Ou é Janiele.Diniz? Janiele Diniz, tudo junto. Janiele com 2 L's, Diniz com Z, tá? Segue a gente lá, né? Tá sempre postando algumas coisas legais. É claro que tem a vida pessoal misturada com a profissional, mas tem coisa boa lá. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí para vocês, beleza? Janiele, posso finalizar? Vamos lá. Valeu, galera. Beleza. Um grande abraço aí para todos que nos assistiram, participaram. Um beijo grande e até a próxima. Valeu, Fábio. Lembrando que a live vai ficar salva, eu vou compartilhar lá no Instagram e, Janiele, vou marcar você para que você possa compartilhar aí. Top. Beleza? Abraço, galera. Bom ano novo a todos. Feliz 2021 já, hein? Abraço. Fui. Tchau.